Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada em dois livros. O livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 e depois você vai abrir em Provérbios. Hebreus 11. Pode procurar na sua Bíblia aí, Provérbios também. Provérbios 27. Hebreus 11. E Provérbios 27. Glória a Deus. Hebreus é o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Provérbios 27. Vamos lá, Provérbios 27. Hebreus fala da fé. E 27, versículo 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Diga amém na tua casa. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre fé e prudência. Paulo vai dizer, possivelmente seja Paulo, escritor de Hebreus, fala que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, uma convicção, uma certeza daquilo que você espera. Porém, e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você tem convicção no seu coração. Isso é fé. Convicção no seu coração daquilo que você está pedindo a Deus. Mas você não vê. Mas você crê que vai chegar até você. É você pedir, acreditando que Deus vai trazer, mesmo sem ver, você já tomando posse da bênção. Isso é fé. Lá em Provérbios de Salomão, Salomão vai dizer: o avisado vê o mal e esconde. O avisado é o prudente. O prudente ouve, recebe uma informação, tem um perigo na frente, levei um mal vindo. O que ele faz? Esconde. O insensato, o simples, aquele que não tem prudência, ele ouve, faz de conta que não ouviu, passa, vem o mal e sofre a pena. Vamos trabalhar nesses dois trilhos, fé e prudência. E nós precisamos de ter esses dois trilhos na nossa vida: a fé e a prudência.
A fé faz você enxergar longe. Prudência faz você preparar para que quando você chegar lá, você chega preparado. Precisamos hoje, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, ter fé? Claro. Eu falei aqui que fé é você ter uma certeza no coração, mesmo não vendo aquilo que você está pedindo, esperando do Senhor, mas você tem certeza que Deus te ouviu, que Deus é soberano, que Ele pode fazer, e Ele vai fazer, conforme a sua fé, mas olhando com os olhos, os nossos olhos carnais, nossos olhos físicos, a gente não vê circunstâncias favoráveis, mas se olhando com os olhos da fé, você já vê longe, Deus já depositando a bênção, e você tomando posse dela, vindo na sua direção. Você pode não chegar lá, mas a bênção chegará até você. Agora, a prudência faz você preparar para o amanhã. Deixa eu falar um pouco sobre a fé. Todos nós precisamos de ter fé. Temos uma fé natural, todo ser humano tem uma fé natural. Essa fé que vem impregnada em nosso instinto do ser humano. É aquela fé que você levanta de manhã e você sabe que as pernas vai sustentar o peso do seu corpo. Isso é uma fé natural. Quando você vai no banheiro para lavar o rosto, você tem fé natural que tem água na torneira. Isso é uma fé natural. Você entra num ônibus circular e você não pergunta ao motorista se ele sabe dirigir. É uma fé natural, você sabe. Você está sentado na cadeira do banco do motorista, você sabe que ele sabe dirigir. Ele é habilitado. Você não vai no restaurante e leva um gatinho de estimação, um gatinho seu, para experimentar a comida, ver se está envenenada ou não. Você tem uma fé natural. Você vai fazer uma oração, abençoar. Isso é uma fé natural, que todo ser humano está dotado com ela. Agora, tem a fé salvífica. Essa fé, quando a gente passa a crer no único Deus que é soberano, aquele que enviou o seu único filho para morrer no meu e no teu lugar, isso é uma fé salvífica. Aquelas pessoas que tomam posse da salvação, da morte de Cristo naquela cruz, isso é uma fé salvífica. E são poucos que tomam posse dessa bênção da fé salvífica. Agora tem a fé que é chamado dom da fé. Tem pessoas que têm um dom da fé. Tem um fruto da fé. Agora, tem uma fé que é chamada, na Bíblia Sagrada, uma fé sobrenatural. Que Jesus fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão da hortaliça. O menor grão de uma horta. Jesus está dizendo, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para o monte e falar para o monte, e o monte vai obedecer suas palavras, vai sair do lugar e ser transportado para o outro lugar. Isso é fé. Sabe uma fé que você tem em Deus, que Deus pode operar milagres? Isso é uma fé sobrenatural. Que Deus pode operar maravilhas? Isso é uma fé sobrenatural. Uma fé que Deus pode salvar o pior pecador dessa terra. Deus pode salvar. E você ser um agente de levar o pecador até a casa do Senhor. Isso é uma fé sobrenatural. Que não são todos que têm. Mesmo quem tem fé salvífica, talvez não tenha essa fé sobrenatural.
Acreditar que Deus pode fazer. É essa fé que nós depositamos em Deus. Depois da nossa fé salvífica, uma fé sobrenatural. Que Deus pode restaurar casamento, que Deus pode ressuscitar um morto, que Deus pode operar maravilha. O que é operar maravilha? O que é maravilha? O dom de maravilhas. É quando você pensa numa pessoa que perdeu um braço, ou um membro do seu corpo, ou uma perna, e ele ora a um Deus que pode operar maravilhas, e Deus fazer crescer o braço que foi amputado, a perna que foi amputado. Isso é uma fé que Deus opera maravilha, mais do que cura, é um milagre sobrenatural. Essa fé que nós temos que ter em Deus também, que Deus pode fazer. Deus pode nos livrar da fornalha, ou pode nos livrar na fornalha. Deus pode nos livrar da cova, mas Deus também pode nos livrar na cova. Deus pode me livrar de um problema, mas Deus também pode me livrar no problema. Deus pode nos livrar dessa praga que tem assolado o nosso Brasil e o mundo todo, essa pandemia, Covid-19. Deus pode nos livrar. Agora, se Deus não livrar do Covid, Deus vai nos livrar nele. Isso é uma fé viva em Deus. Essa fé, nós precisamos dela para obter milagres, enxergar lá na frente Deus agindo a nosso favor, mas também essa fé que nós precisamos para nos manter firme em Deus. Nós enfrentamos batalhas, lutas diárias. Às vezes nós enfrentamos um dia mal, uma semana mal, e esse dia se torna uma semana, um mês, quizás um ano. E a gente, no meio desse desafio, enfrentando um problema hoje, amanhã não vai embora, depois não vai. Nós precisamos dessa fé em Deus para a gente manter equilibrado. Então a fé não é apenas para obter milagres, para me enfrentar a luta e permanecer inabalável. É me enfrentar a dificuldade e continuar adorando a Deus. O que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses? Olha para você ver. O que essa fé pode causar na gente, se a gente entranhar ela dentro da nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, Paulo vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que eu vou dar graças a Deus no problema que eu estou enfrentando? A Bíblia fala assim, em tudo dai graças a Deus. Não é por tudo. Graças a Deus por esse problema que eu estou enfrentando. Não. É graças a Deus no problema. Eu estou passando por um problema, estou passando por uma dificuldade, o vento está soprando, tempestade está vindo sobre o barco, sobre a minha casa, sobre a minha família, mas mesmo assim eu não paro de dar graças a Deus. Mesmo assim eu não paro de adorar. Mesmo assim eu não paro de buscar. Mesmo assim eu não paro de orar. Mesmo assim eu não paro de ser fiel ao Senhor. Isto é, dar graças a Deus em tudo. Isso é fé. Se eu não tiver essa fé para me manter firme, jamais eu vou dar graças a Deus em tudo. Uma coisa é ter um probleminha, outra coisa é ter um problema, um gigante.
e você vencer o gigante, enfrentar ele, cantando e adorando o Senhor, dando graças a Ele. Isso é a vontade dele. Esta fé em Deus faz a gente adorá-lo. Você sabe, essa fé em Deus faz manter a nossa alma equilibrada. No Salmo 91, olha o que o salmista vai dizer. Você conhece esse salmo de cor e decorado? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Glória a Deus! O que o salmista está dizendo? 1000 de um lado e 10.000 do outro lado são quantos mil? 11.000. 11.000. 1000 de um lado e 10.000 do outro. 11.000. Presta atenção, irmãos. Aquilo que os olhos vê, os olhos é a janela da alma. Se você não estiver vendo problema, tudo bem. Mas se você estiver vendo problema, atinge a sua alma. O salmista está dizendo, olha, 1000 pode cair de um lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Fé em Deus. Você vai manter firme, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as situações que estão acontecendo à sua volta, do lado direito, do lado esquerdo. Você não vai ser atingido, porque Deus te guarda, Deus te protege. Deus é o seu pastor, pastor da sua alma. Não é pastor do seu corpo, é da sua alma. Ou seja, Ele guarda a sua alma para você não ser abalado nela, ser ferido nela. Os olhos veem, coração sente. Quando fala do coração, fala da alma. Deixa Deus guardar essa alma sua nessa pandemia. Sabe, tem pessoas que começam a entrar em desespero. Alguém conhecido de você foi infectado por esse vírus. Alguém da família começa a abalar o sentimento. Irmãos, continue olhando para Deus. Continue olhando para Ele. Tenha firmeza nele. Deus cuida de você, mas cuida dos nossos também. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da sua família. Você sabia? Se a sua fé for praticada, viva, em ação, você tanto protege você com a sua fé em Deus, você protege os seus também. Olha que fé. É esta fé que nós precisamos para manter firme, inabalável, em qualquer circunstância, dando glória a Deus, e mesmo olhando, vendo o problema, lado esquerdo, lado direito, eu olho para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Ele é o autor da minha fé. A palavra final é dele. Eu olho fixo para Ele. Ele que me mantém firme nessa peregrinação nessa terra. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 10. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus cura um cego de Jericó, da cidade de Jericó. E quando Jesus cura, Deus dá uma palavra para ele, um direcionamento. Vai, filho, a tua fé te salvou. Ele foi curado, mas a fé daquele homem que salvou. Deixa eu te falar uma coisa. Essa fé que Deus nos dá nele é para nos salvar. Salvar de todas as situações. Sabe? É salvar você de uma doença, de um fracasso, de uma derrota, de ida para o inferno. A salvação ela abrange muitas áreas. Que Jesus olha para nós, quando Ele olha para nós, Ele não olha as nossas lágrimas. É claro que Deus vê as nossas lágrimas. Só que Deus não atende às nossas lágrimas. É claro que Deus vê a nossa dor. Só que Deus não atende a nossa dor. Deus é misericordioso, cheio de graça. Deus atende a nossa fé viva nele. Quando ele olha para uma pessoa, ele vê a fé da pessoa. Sabe, uma pessoa que tem fé em Deus, adora Ele, busca Ele em todas as circunstâncias da vida. Busca para agradecer e busca para pedir. Uma pessoa que tem fé viva em Deus não olha para as circunstâncias, olha para o autor e consumador da sua fé. Ele sabe que tudo que acontece nessa terra ou é permissão de Deus ou é da vontade de Deus. Nada acontece por acaso. Nada é destino. Não, tinha que acontecer. Não, tudo que acontece ou é permissão de Deus ou é da vontade de Deus. E a fé é para a gente vencer as provações que todo ser humano enfrenta nessa vida. Agora, essa fé que faz a gente enxergar longe, ver o milagre vindo, que essa fé nós usamos para ter milagres da parte de Deus, e essa fé que nós usamos para a gente vencer os obstáculos da vida, faz a gente enxergar longe e viver o presente também. Ela é precisa ser atrelado à nossa prudência. O que é a prudência? Eu até olhei no dicionário, eu já preguei algumas vezes sobre prudência, mas eu tive cuidado de olhar no dicionário. Você sabe, o dicionário é o pai dos inteligentes, ou a mãe dos inteligentes. Eu fui pesquisar sobre prudência e eu fui ver algumas coisas interessantes. Prudência é uma virtude que faz prever, ou procura evitar o inconveniente. Prudência é ter cautela, precaução. Uma pessoa que tem fé em Deus tem que ter prudência. Eu já falei isso aqui algumas vezes, dentro da igreja, do templo. Nós gostamos de ir no monte, não podemos ir no monte ainda. Mas se você souber que tem uma turma de pessoas usando droga no monte que você tem costume de ir, e esse pessoal está indo armado lá para o monte e usando droga, a sua fé te conduz você ao monte,
Mas a sua prudência faz você ter cautela. Eu vou em outro lugar, eu não vou naquele monte porque tem pessoas lá que eu posso arriscar a minha vida ou a vida dos outros que estiver comigo. Isso é prudência. Isso não é falta de fé? Não, isso é prudência. Ah, pastor, mas eu tenho muita fé em Deus, eu vou lá, eu vou até orar por eles, eu vou abençoar eles vão converter lá dentro daquele monte, daquele alto do monte, vai converter lá em cima. Isso pode tentar Deus. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor vosso Deus. Se você sabe que corre risco, tenha prudência. Não basta ter fé, ter prudência é muito importante. Por que nós tiramos, pessoas que é habilitado, tem o seu carro, por que uma pessoa tira a carteira, faz a habilitação, tira ela? Por que ele tira a carteira? Prudência. Se ele dirigir sem carteira, ele corre a ser multado, ser pego numa blitz, ser multado, apreensão do carro, a multa sem carteira, quase o valor que você iria pagar para você tirar uma carteira. Isso é prudência. Por que o carro tem um subexcelente? Isso não é falta de fé, não, vou viajar. Não, isso é cautela, prudência. Isso é você ser uma pessoa equilibrada. Por que os habilitados respeitam os sinais de trânsito? Por quê? Os habilitados que estão dirigindo o seu carro, a sua moto, seu veículo, e ele respeita os sinais de trânsito. Por quê? Prudência. Corre risco dele ser multado, dele ser pego em flagrante. Isso é cautela. Por que um policial, imagina, pensa num policial cristão, como o Luiz. Hoje o Luiz já está fora, né? Está aposentado, tranquilo. Mas por que um policial cristão, professor da escola bíblica dominical, homem de oração, bênção de Deus, servo íntegro, reto, temente a Deus, quando ele vai para uma ação policial, ele coloca um colete? É falta de fé? Ele não é crente? Prudência. Prudência. A prudência é muito importante. Se você não tiver a prudência, talvez você não chegue lá na frente. Em todas as áreas. Você pode ter fé, mas se não tiver prudência no casamento, no relacionamento familiar, prudência faz você prevenir. Prudência é uma prevenção. É você se preparar para o que deve acontecer. Pode acontecer amanhã, mas está preparado. É diferente da ansiedade. A ansiedade é você sofrer pelo amanhã que pode nem existir. O problema de amanhã que pode nem existir. Isso é ansiedade. Isso é preocupação extrema. Agora, prudência é você estar preparado. Hoje. Vivendo hoje, preparado para o amanhã. Por que o carro tem o pedal de acelerador e o pedal de freio? O condutor precisa desses dois pedais. Um para acelerar o carro, para o carro andar.
e outro para frear o carro. Ele precisa dos dois pedais. Você sabe, a nossa fé é o acelerador. Você pisa, você usa a sua fé, você vai. Mas o freio é a cautela, prudência. Há um momento que você tem que acelerar, mas há outros momentos que você tem que frear, ter cautela. Se você só acelerar, corre um risco. Durante essa pandemia, há quase 4 meses, fomos impedidos, o Brasil todo, através de decretos estaduais, municipais, da igreja congregar para não houver aglomeração. E alguém falou assim comigo: pastor, o senhor não acha que é falta de fé dos pastores? Porque a igreja está sendo impedida, parece uma afronta para a igreja. A igreja não deveria aceitar. Se eu fosse pastor, o irmão falou assim, se eu fosse pastor, eu não aceitaria. Porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, quando nasceu, ela enfrentou perseguições. Pessoas foram mortas no fogo, na cruz, de cabeça para baixo. Foram mortos queimados. Foram mortos por animais, feras. Mas não negaram a sua fé. Hoje, os pastores estão negando a sua fé. Eu disse para esse rapaz que a circunstância é totalmente diferente. Nós não estamos sendo... não é uma proposta da gente negar a nossa fé. Se o governo falar assim, a partir de agora não pode ter mais culto, depois que passar essa pandemia, não pode ter mais culto nos templos, você vai ver. Quem for para o templo, depois que passar essa pandemia, vai ser preso. Você vai ver o tanto de gente que vai ser preso. Eu sou o primeiro. Depois que passar essa pandemia, se houver um decreto lá, fala assim, a partir de agora as igrejas não vão mais congregar, tal. Se porventura o pastor fazer aglomeração no templo, a gente vai prender o pastor, ele corre ser morto. Você vai ver muitos pastores presos e muitos mortos. Porque não vão negar a fé também, não. Agora, isso é uma questão de prudência. Prudência. Você sabia que tem pastores que falam assim, se você tiver fé, não precisa usar máscara, não precisa usar álcool gel, você pode cumprimentar todo mundo, nada te pega. Isso é fanatismo. Falta prudência. Eu acredito que as igrejas tem algumas igrejas funcionando. Alguém falou assim, pastor, está funcionando porque não está entrando dinheiro, tem que entrar. Eu não acredito nessa tese. Que está funcionando de boa intenção, que a pessoa está assolada em casa, está desesperado, está com ansiedade, e quer ir para a igreja. Só que nós, como pastores, como líderes, temos que ter prudência. Você pensa num carro em alta velocidade, só acelerando, o condutor, ele corre risco de vida e corre risco da vida dos outros. Então,
cautela, prudência. Não é falta de fé que eu não estou na igreja. Isso é prudência. Esse tempo vai passar. Esse momento vai. Temos fé em Deus. Eu tenho fé, irmãos, que Deus pode ressuscitar um morto. Deus pode restaurar uma pessoa caída no chão, toda quebrada. Deus pode pegar os cacos e refazer daquela pessoa uma nova pessoa. Eu tenho fé em Deus, que Deus pode operar maravilhas, fazer crescer alguma coisa do corpo que está perdido, que está cortado. Eu tenho fé nisso, que Deus é soberano, Deus pode fazer, se Deus quiser. Se Deus não quiser, não faz. Eu tenho fé em Deus. Porém, a prudência eu tenho que ter. Nós temos que ter esta prudência. Não é uma dose de falta de fé. Não. É fé com prudência. Você sabia que o nosso estado de Minas Gerais está avançando em pessoas contaminadas por esse vírus, infectadas por esse vírus? Você sabia que tem alguns irmãos que foram infectados? Você sabia que tem pastores que foram infectados? Sem falar das outras profissões da camada da sociedade. Eu estou falando de servos de Deus, crentes, cristãos, tem fé em Deus. Tem pessoas que está bem em casa, isolado, em família. Tem pessoas também que está sentindo os sintomas fortes, está internado no hospital, para ser recuperado. Mas você sabia que tem pessoas no CTI, respirando através de um respirador? Cristão, servo de Deus. Você sabia que tem pessoas morrendo? Isso é uma verdade. Nós temos que ter fé em Deus, olhar na frente, ter cautela. Mas nós temos que entender, isso é uma verdade. Esse vírus é real. Não podemos alarmar, ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu vou entrar em desespero. Não, você que confia em Deus, fé nele. Cautela. Faz a sua parte. Já viu aquele ditado? Faça a sua parte, que a minha ajudarei. Deus faz. Deus faz. Faz a sua parte. Cautela. Ou vontade de estar congregando. Vai chegar o nosso tempo. Enquanto não chegar, cautela. Eu, como pastor, tenho que ter cautela. Prudência. E eu entendo a sua prudência também, a sua cautela. Eu sei que tem alguns irmãos que falam assim, pastor, com muito cuidado no falar. Às vezes eu inspiro ter vontade de ir na casa do irmão, o irmão já pega a mensagem, a irmã pega a mensagem e com cautela fala sem ferir o coração. Eu entendo. Isso é cautela. E quando eu vou visitar alguém, às vezes eu preciso fazer isso. Quando alguém vem aqui em casa, cautela. Cautela. Prudência. Prudência. Na minha mãe, às vezes eu passo uma semana, 15 dias sem eu ir ver ela. Prudência.
Eu tenho fé? Tenho. Podia chegar lá, abraçar meu pai, abraçar minha mãe. Eu tenho fé que Deus pode me isolar, mesmo abraçando eles, e colocar uma parede para não contaminar eles. Mas é cautela. A minha parte eu tenho que fazer. Prudência. Se eu usar somente a fé e não tiver prudência, eu corro um grande risco. Para mim e para os outros. Lá em Provérbios fala que o sensato vê o perigo e esconde. Vê o problema, vê a crise, vê uma situação ruim, ele esconde. Cautela. Ah, eu tenho fé, eu vou enfrentar. Sabe, teve um momento que Davi fingiu até de morto. Ele enganou as pessoas para não morrer. Prudência. Temos que ter fé? Sim. Acreditar que Deus pode fazer. Deus pode nos livrar. Pode. Mas se Ele não livrar, a gente vai cair. E se a gente cair, Deus pode levantar a gente. Deus pode livrar a gente de uma situação, mas se não livrar, é na situação que Deus vai livrar. Cautela. Hoje eu estava pensando, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, que eu tenho mais feito aqui em casa. Eu estudo a Palavra de Deus 5, 6 horas. Na parte da manhã, principalmente, eu fico em casa. Na parte da tarde eu dou uma saidinha, visito algumas pessoas, alguns irmãos. Mas 7 horas da manhã, no máximo 8 horas, eu estou de pé. Eu vou estudar. Estudar a palavra, examinar a palavra de Deus. Vou deixar Deus falar comigo. Não eu me isolo, fico quietinho no meu escritório, ponho uma música, leio a palavra, daí a pouco eu adoro, daí a pouco eu fecho os olhos e eu peço para Deus falar. Eu estava estudando a palavra de Deus falando no meu coração. Quem é que mandou o dilúvio na época de Noé? Quem é que mandou aquelas águas torrencial? Foi o diabo? Foi permissão de Deus ou foi da vontade de Deus? Vontade de Deus. Quem é que mandou as 10 pragas no Egito? Foi o diabo? Foi permissão de Deus? Ou foi da vontade de Deus? Quem é que mandou as pestes no meio do povo de Israel para ver se eles mudavam, para ver se eles convertiam, mudavam de direção, mudavam a rota? Quem é? Deus. Você pode pensar, pode ser a permissão de Deus para esse vírus vir numa nação, as nações do mundo todo. E pode ser da vontade de Deus também. Até para fazer uma separação, quem é quem. Quem é o falso profeta do verdadeiro? Quem é a diferença entre o falso cristão e o verdadeiro? O falso do verdadeiro. Do servo verdadeiro e daquele que não é.
até para mexer na estrutura doutrinal de uma denominação, se é verdadeiro ou não. Isso nunca aconteceu no mundo como está acontecendo agora, no mundo todo. E vou lhe falar uma coisa. Há um tripé no mundo. É o poder do dinheiro, o poder da ciência e o poder da política no mundo todo. E os três poderes não resolveram nada, não está resolvendo nada. É para mostrar que Deus é soberano. Dinheiro, ciência, política. Deus é soberano. Querido, eu acredito que Deus está passando o nosso país, o mundo todo, a limpo. Fazendo uma limpeza no meio do povo dele. Não se assuste. Você que é povo dele, tenha fé nele. Prudência é a nossa parte. E se tem uma coisa que nós podemos fazer, através da nossa fé e através da nossa prudência, é a gente orar. Orar. Interceder. Colocar na brecha. Tem pessoas sofrendo, como diz a música, coração ferido, cheio de dores. Quando uma família recebe uma notícia de um membro que foi infectado, que não está bem, que está internado. Isso é uma peste. Porque além de você... Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela ficou entubada, ela já saiu da intubação, continua no CTI, aqui em Manhuaçu, e hoje ela postou um comentário e falando assim: meus irmãos, essa doença é séria. Estar em casa não é isolamento. Isolamento é você estar no hospital. E é uma verdade. É lá no hospital que é isolamento. Você não pode ver. Você não pode tocar na pessoa. Que doença terrível. Em nome de Jesus não chegará a nossa tenda. Se chegar, vai embora em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Se tem uma coisa que nós podemos fazer é orar. É clamar. E eu quero convocar você que é membro da serva. Você que está nos assistindo agora, ainda não é membro da serva, mas é membro de um corpo de Cristo. Ou ainda não é membro, é um visitante só. Eu quero convocar você para a gente entrar num propósito de oração. A partir de amanhã, eu não sei quanto tempo vai durar isso. A gente vai interceder pelo nosso país. Interceder por pessoas que você conhece. Quem sabe, por uma causa também. Qualquer causa. Você vai expor a sua situação. Pedir oração por uma causa. E a gente vai estar orando em cima dessa causa sua. A gente vai orar pelos nossos governadores, todos os estados, pelo nosso presidente, pela nossa prefeita de Manhuaçu,
pelos vereadores, o vice-prefeito. Vamos orar pelas autoridades da cidade. Vamos orar para essas pessoas que estão internadas no hospital, com todo tipo de doença. É hora da gente clamar. Deus ouve os nossos clamores. Deus ouve as nossas orações. Eu quero ativar isso no seu interior. Você que está vivendo a fé viva em Deus. Vamos orar. Vamos unir como igreja. Você sabia que o templo é chamado casa de oração? E nós não podemos estar indo ao templo para a gente orar. Mas nós somos casa de Deus. Nós vamos fazer da casa de Deus casa de oração. Então todos os dias, às 22 horas, a partir de amanhã, a gente vai estar 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, orando, intercedendo. E eu quero que você, a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Pode ir até 100 pessoas nessa chamada. E que a gente vai passar um link no grupo da Serra. Na verdade, você tem que abaixar um programa, né, Ana Carolina? Como é que chama o programa? Zoom. Um aplicativo chamado Zoom. Abaixa. Assim que você abaixar, ele vai estar no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Amanhã às 9h30, eu já vou gerar um link aqui. E já vou mandar o link para você. 9h40 você já pode entrar. Para 10 horas a gente começar as nossas orações. Eu vou orar aqui, você vai orar aí na sua casa. Vai ser às 22 horas as nossas orações, tá, irmãos? Vai começar a nossa oração às 22 horas, mas às 21h30, 21h40, a gente vai gerar um link para você acessar, para a gente colocar você na tela do celular, para a gente orar juntos. Cada um com um propósito de oração, tá? A Ana está mostrando para você aí. Esse é o link, Ana? Esse é o aplicativo. É o aplicativo. Glória a Deus. Nos ajuda em oração. Vamos orar. Essa palavra hoje não foi para alarmar você, para gerar prudência. Que esta palavra abençoe o nosso coração, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família. Assim seja, assim diz o Senhor.